Existe vida após a morte? Essa foi a pergunta que o experimento Bradford tentou responder. Thomas Lynn Bradford, um estudante do oculto, fez algo muito bizarro a fim de descobrir o que acontece depois que morremos. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje um caso envolvendo um experimento assustador. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a fazer parte do canal, se inscrevendo para não perder os próximos vídeos. Quando os primeiros relatos de contatos com espíritos surgiram em Nova York em 1848, todas as atenções se voltaram a esse assunto. A esperança de falar com um parente ou um amigo que havia partido fez pessoas de todo o mundo começarem a lutar para encontrar maneiras de se comunicar com os mortos. Mais tarde, com os horrores da Guerra Civil e as famílias em pedaços, as pessoas olharam para o espiritismo como uma forma de encontrar respostas do além. Centenas de milhares nunca voltaram para casa e inúmeros corpos nem mesmo foram encontrados. A necessidade de comunicação levou muitas pessoas a acreditarem na vida após a morte. Mas alguns duvidavam que seria possível. Então houve uma divisão de opiniões. À medida que o tempo avançava, o debate crescia. A morte era ou não o fim? Na verdade, esse argumento ainda é ativamente debatido até hoje. Mas na década de 20, um homem chamado Thomas Lynn Bradford começou a estudar e dar palestras sobre o oculto com um foco especial na vida após a morte. O mundo já tinha sofrido durante a Primeira Guerra Mundial e a espiritualidade das pessoas estava novamente sendo testada. Thomas era um homem de mente sã, mas aos poucos ele ficou cada vez mais obcecado sobre a vida após a morte. Queria uma prova concreta sobre essa questão. Ele queria provar suas teorias usando fatos científicos, mas ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. No início de 1921, ele colocou um anúncio em um jornal local de Detroit sob o nome de Professor Flynn e afirmou que estava procurando alguém interessado em ciência espírita. Foi um anúncio estranho e justamente por isso chamou a atenção de Ruth Stalkwater Doran. Ruth não acreditava no espiritismo, mas ela era uma ávida pesquisadora e ficou curiosa com a oportunidade de aprender sobre um campo tão desconhecido para ela. Então ela respondeu ao anúncio e em pouco tempo eles começaram a se encontrar. O experimento que Thomas apresentou a Ruth teria assustado a maioria das pessoas, mas por razões desconhecidas, ela manteve o plano de contribuir com ele. Antes de sua última reunião em 5 de fevereiro de 1921, Thomas terminou de digitar uma carta e colocou bem ao lado de sua máquina de escrever. Uma vez que Ruth checou os detalhes e concordou, metade do experimento estava completo. Com um acordo feito, eles se despediram um do outro e Thomas foi embora para o seu quarto alugado. Quando ele chegou, disse ao proprietário que não queria ser incomodado e que se alguém ligasse para ele, que retornasse mais tarde. Era um dia comum e o Sr. Marcotte concordou. Então, Thomas foi até o seu quarto, ligou o aquecedor, virou o gás e deitou-se na cama, aguardando calmamente a fumaça tirar sua vida. O fato de Thomas Bradford ter se matado em busca de respostas sobre a vida após a morte pode não ter sido um choque para alguns de seus amigos. Mais tarde foi relatado que ele era interessado nesse tema mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Em certo momento ele disse ao Sr. Marcotte: "Quando eu morrer, meu corpo vai para a ciência. Quero que envie para o Instituto Médico de Michigan." No dia seguinte, o corpo de Thomas foi descoberto por Marcotte. O gás ainda estava saindo do aquecedor. Após a investigação, a polícia encontrou sua máquina de escrever com uma última carta que dizia:
É através de fatos científicos que proponho demonstrar claramente os fenômenos dos espíritos. Perplexo com o suicídio, o Departamento de Polícia de Detroit começou a procurar uma explicação. Ruth foi interrogada, mas ela escapou de qualquer ação legal. Ela alegou que eles haviam se encontrado e discutido provar a vida após a morte, mas que ela não sabia que ele estava planejando se matar naquela noite. Agora, com seu corpo sem vida deitado em sua cama, a primeira parte do plano de Thomas estava completa. A segunda parte era que ele iria procurar Ruth para provar que havia vida após a morte. Ruth, que era uma cética declarada, disse que seu espírito viria até ela em breve. Essa declaração fez com que os olhos do mundo do espiritualismo ficassem fixos nela. No local onde ela estava se hospedando, haviam várias vigílias esperando que ela dissesse que fez contato com o espírito de Thomas e que finalmente pudessem provar que havia vida após a morte. Ruth fez questão de dizer que ela não era uma vidente, ela era simplesmente um ser humano que concordou em servir como intermediária em provar as teorias de Thomas Bradford. Então, todos esperaram pacientemente noite após noite por uma resposta. Mas as horas seguiram em frente silenciosamente, com Ruth apenas afirmando que sentiu uma sensação estranha. Ruth e os espíritas não eram os únicos interessados em ouvir o espírito de Thomas. Vários jornais esperavam ansiosamente por notícias, publicando manchetes, atualizando os leitores com reportagens no New York Times, que dizia na capa: "Espiritualista morto está em silêncio". 2 semanas de vigília seguiram até que finalmente havia algo a relatar, mas não era de Ruth. Uma mulher chamada Lulu Mack se apresentou afirmando que durante uma visita com um médium, ela ouviu uma voz chamando o nome Thomas Bradford, um nome que ela alegou ser totalmente desconhecido para ela na época. Ela disse a repórteres que Thomas não podia se comunicar muito bem, porque seu suicídio o deixou fraco e que ele não pôde entrar totalmente no reino e por isso ela não podia ouvir a mensagem. Ruth concordou com a mulher e disse que 1 semana depois que Thomas tirou a própria vida, ela teve a impressão de que podia ouvir a voz dele, mas era fraca e difícil de entender. Os jornais, sedentos pela próxima parte da história bizarra, recrutaram os espíritas a se concentrarem em ajudar Thomas. Eles convocaram uma reunião para as 21 horas para a tentativa de conexão. Para o deleite de alguns e crítica de outros, às 21 horas daquela noite, Ruth sentou-se em uma sala escura com 3 testemunhas. De repente, ela colocou as mãos em sua cabeça, ordenou que as luzes fossem apagadas e disse a um médium que escrevesse o que ela falasse. Segundo ela, Thomas finalmente chegou. "Eu ouço a voz dele", ela disse. "É fraco, mas consigo ouvir. É o professor Thomas." Enquanto Ruth falava frases pausadas, a suposta mensagem final de Thomas foi lentamente reunida e dizia o seguinte: "Eu sou o professor que fala com você do além. Eu quebrei o véu. A ajuda dos vivos me ajudou muito. Eu simplesmente fui dormir, acordei e no começo não percebi que tinha morrido. Não existe uma grande mudança aparente. Eu esperava que as coisas fossem muito diferentes, mas elas não são. Eu não viajei muito longe. Ainda estou na escuridão. Vejo muita gente. Eles parecem naturais. Há uma leveza aqui, não existem responsabilidades como na vida. A pessoa se sente cheia de êxtase e felicidade e se atraem conforme a natureza. Estou associado com outros investigadores. Estou na primeira etapa. Ainda sou tão ignorante quanto os seres terrenos. Estou apenas além da vida humana." Às 22 horas, as luzes foram acesas e Ruth, agitada, olhou para as testemunhas e de repente desmaiou.
Uma vez restabelecida, uma das testemunhas perguntou se ela tinha certeza sobre sua mensagem, se ela tinha certeza absoluta que estava falando com Thomas do além-túmulo. Ela foi inflexível. Estou convencida. Nunca ouvi uma voz espiritual antes. Era o professor, sem dúvida. Toda a especulação e atenção que deram a Ruth enquanto esperavam o contato com Thomas se acalmou. Apesar dos relatos de Ruth e Lulu Mack, membros da comunidade do espiritualismo não estavam convencidos de que a suposta mensagem era a prova de qualquer coisa. As manchetes nos jornais desapareceram e Ruth também. No final daquele ano, ela escreveu um artigo afirmando que mantinha comunicação regular com seu amigo falecido. Ela agora era uma defensora da vida após a morte e dizia que um dia ambos os reinos se reencontrariam. Thomas disse a ela que a morte física é a única morte. Os homens vivem para sempre no mundo espiritual. No final das contas, a grande experiência de Bradford não entrou para os livros de ciências como ele esperava. Na época de sua morte, Thomas tinha 48 anos e estava falido. Sua ex-esposa só soube de sua morte mais tarde e seu corpo foi reivindicado pelo seu irmão James, que entregou a um agente funerário para o sepultamento. O corpo do professor Thomas Lynn Bradford, o homem que desistiu da sua vida para provar a vida após a morte, está enterrado no cemitério Mt. Olivet, em Detroit, Michigan. Me conta aqui o que você achou do experimento Bradford. Se você gostou do vídeo de hoje, eu vou recomendar um caso que também chamou a atenção de ocultistas e paranormais. A garota poltergeist Angelique Cotin. Eu vou deixar aqui na tela final. Não saia desse vídeo sem deixar o seu curtir, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!